Hoje, no segundo dia de trabalho da CPI da pedofilia da Câmara Federal, os deputados fizeram uma peregrinação por órgãos do Legislativo e do Judiciário. Visitas para cobrar explicações e, principalmente, providências. No Tribunal de Justiça, o clima esquentou. No Ministério Público foi solicitada uma intervenção geral em Coari. Neste momento, as deputadas estão na Assembleia Legislativa, onde colhem mais depoimentos. E é para lá que nós vamos com a repórter Carla Chaves. A deputada Lilian Sá, relatora da CPI, passou a tarde inteira colhendo depoimentos de pessoas citadas pela Operação Estocolmo, que também investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no estado. Ainda há pouco, a deputada Érica Cocai se uniu a ela para continuar a colher esses depoimentos durante o resto da noite. É bom lembrar que alguns dos indiciados pela Operação Estocolmo não vão depor aqui em Manaus, porque conseguiram em Brasília habeas corpus. Eles devem ser ouvidos em outro momento. Agora, a deputada Érica Cocai esteve no início da tarde no Ministério Público em uma audiência com o procurador-geral, Francisco Cruz. Ele abriu a audiência explicando para ela o andamento das investigações em relação tanto ao processo da Estocolmo como ao processo relacionado ao prefeito Adail Pinheiro. E fez um apelo à deputada, pedindo que ela o ajude a mudar a legislação. Ele quer o fim do fórum privilegiado, porque ele alega que essas regalias dadas a políticos que estão participando de investigações acabam atrapalhando o processo, como foi no caso do prefeito Adail Pinheiro. Agora, em contrapartida, ela também fez um apelo ao procurador-geral. Ela pediu que ele reveja esse pedido de intervenção do município de Coari. Isso porque o que ele enviou essa semana para o Tribunal de Justiça é muito específico, trata apenas da situação dos conselhos tutelares. Ela quer que ele faça um pedido de intervenção ampla, que faça uma varredura no município de Coari, com a troca de secretários e do prefeito. Em relação a isso, o procurador-geral disse que quer que ela anexe, que ela envie para ele todos os depoimentos colhidos das vítimas de Coari que depuseram contra o prefeito Adail Pinheiro e agora estão sendo ameaçadas, que ele diz que com base nisso ele vai poder ampliar esse pedido de intervenção e novamente encaminhar ao Tribunal de Justiça. A deputada Érica Cocai aproveitou para comentar o fato de que muitos desembargadores se julgaram impedidos de dar prosseguimento ao processo relacionado a Adail e também o fato de muitos juízes auxiliares que participam das investigações estarem sendo investigados pelo CNJ. Acompanhe. Uma teia de impunidade como essa que nós estamos vendo, que envolve e que protege o prefeito de Coari, não se constrói sozinha, ela é tecida com muitas mãos e tecida com muitos representantes que deveriam estar em nome da lei, enfrentando todo tipo de violação e crime e que acabam tecendo essa teia de impunidade. E mais cedo, ela e a relatora da CPI estiveram no Tribunal de Justiça do Amazonas em uma reunião com o desembargador Ari Moutinho. As deputadas da comissão foram recebidas pelo presidente do Tribunal de Justiça. As parlamentares cobraram acesso às informações dos processos contra o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Nós queremos explicações do tribunal por que as pessoas que foram designadas pela CPI para acompanhar a tramitação dos processos estão impedidas de ter acesso ao processo judicial, portanto não podem acompanhar de fato. Nós tivemos com o presidente autorizou que a CPI indicasse pessoas para acompanhar a tramitação do processo, exatamente para que não pairasse qualquer dúvida acerca da morosidade do caminho ou dos encaminhamentos necessários. E essas pessoas que foram autorizadas pelo pleno da CPI simplesmente não podem ter acesso ao processo. Ela realmente pediu, mandou um requerimento para a presidência do tribunal e de imediato eu repassei aquele expediente aos relatores dos processos. 2 relatores, um deles o desembargador Mauro Bessa, grande magistrado amazonense, ouviu o Ministério Público e o próprio Ministério Público foi contrário, alegando que, por ser em sigilo de justiça, não se poderia naquela fase permitir que outras pessoas tivessem acesso aos autos. Então, isso não é uma criação do presidente do Tribunal de Justiça.
Isto é uma imposição legal da lei. As deputadas também foram categóricas ao afirmar que existe uma grande morosidade na Justiça do Estado. A discussão ficou acalorada. É uma demonstração de frouxidão do Estado e frouxidão da própria lei aqui no Estado do Amazonas, que não pode ser admitido. A Justiça do Amazonas ela é altiva, ativa e confiável, como todo o Poder Judiciário brasileiro. Há suas falhas, nós reconhecemos isso, mas dizer que ela é frouxa, ela não é. E o Tribunal de Justiça não foi o único criticado. A CPI cobrou uma atitude do governo do Estado. O governador, ele tem que se pronunciar em relação a isso. Ele tem que se pronunciar, ele tem que fazer alguma coisa. Não é possível que ele não proteja as crianças e adolescentes do Estado do Amazonas. A CPI também deve apresentar um novo pedido de intervenção em Coari, desta vez para tirar Adail Pinheiro do cargo. Hoje, o TJ iniciou a análise da ação movida pelo Ministério Público, que pede a intervenção nos conselhos tutelares do município. Agora, a administração de Coari tem 10 dias para se manifestar. O município de Coari, eles já tinham por lei 2 conselhos tutelares, composto de 5 membros cada um, e, de acordo com o pedido de intervenção, foram nomeados mais 10 conselheiros sem que fosse feita a eleição. Então, o pedido se cinge a essa matéria. Agora eu vou ouvir a autoridade municipal para saber se aquilo que está sendo dito tem procedência ou não. Hoje o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, responde por 19 processos aqui no Tribunal de Justiça, na segunda instância. Destes, 6 são de exploração sexual ou favorecimento à prostituição. Agora o presidente da casa vai criar uma espécie de força-tarefa para acelerar a análise desses processos. A reunião no Tribunal de Justiça foi proveitosa para a CPI. Além dessa força-tarefa que vai ser montada para agilizar o julgamento dos processos, o presidente do Tribunal de Justiça liberou para os representantes da CPI acesso ao processo da Operação Estocolmo e a 2 processos da Operação Vorax. Sobre as críticas ao governador, a assessoria de Omar Aziz informou que ele está acompanhando os fatos e que vai se pronunciar no momento adequado.